carta de Tiago, capítulo 4. Assim que você encontrar, deixa essa página marcada, por favor. Tiago, capítulo 4. Nós vamos, a princípio, fazer a leitura a partir do versículo 13. Você sabe que a nossa vida, ela tem vários ciclos, né? Nós nascemos, vivemos aquela fase da infância, onde tudo é diversão, é alegria, e aí o tempo passa, entramos na pré-adolescência, aí vem as descobertas, as aventuras, entramos naquela fase da juventude, né? Completamos os nossos 18 anos, o tão esperado 18 anos, e aí achamos que é a hora de tirar a habilitação, podemos sair um pouco para longe dos pais e viver a vida, conhecemos pessoas novas. Aí vem a fase adulta, onde a gente adquire maturidade, a gente conhece alguém, aí nos casamos, fazemos filhos, o tempo vai passando, entramos na terceira idade, vamos envelhecendo, aí vem as dores, o cansaço, o desconforto, até que a vida chega ao fim. Isso é o ciclo da vida. Alguns vivem 80, outros vivem 90, enfim. Tiago diz que a vida, ela é como uma névoa, é como um vapor. O texto que nós vamos ler, Tiago, ele diz que a vida é passageira. Observe, Tiago capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Tiago apresenta pessoas que fazem planos para o futuro. Olha, nós vamos para tal cidade, quando chegar lá nós vamos trabalhar, nós vamos contratar pessoas, nós vamos lucrar, nós vamos prosperar. Aí veja o verso 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. Em outras palavras, a vida passa muito rápido. Tiago, ele escreve a um povo que fazia planos para comprar, vender, adquirir, possuir, conquistar. E ele diz: olha, vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã, porque o que é a vida? A vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo desaparece. O Salmo 90, versículo 10, Moisés escreveu assim: a duração de uma vida é de 70, mas alguns, por causa da sua robustez, do seu vigor físico, chega aos 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. Tiago está enviando uma mensagem àqueles que eram presunçosos, que faziam planos para o futuro e que tinha como base do seu sucesso espiritual as conquistas terrenas. E a ideia de Tiago é dizer: olha, a vida passa, ninguém leva nada, ninguém pode levar nada desse mundo, assim como nada nós trouxemos. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor, vamos orar. Pai Santo, nós mais uma vez bendizemos o Teu nome, nós Te louvamos, Te agradecemos, pois o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de nos reunirmos com o propósito de lhe prestar culto, Senhor.
E esse é o momento de nós ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo conduza essa mensagem, que o Senhor, assim como tem falado ao meu coração, que o Senhor fale ao coração do Teu servo, ao coração da Tua serva, Pai, que a Tua igreja seja edificada, que aonde esta palavra chegar, que o Senhor cumpra todos os propósitos que tens a realizar através dela, Senhor. Que assim seja feito em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Senta um minutinho no seu lugar, por favor. Você sabe que quem escreveu o texto que nós lemos foi Tiago, e Tiago, ele escreve essa carta entre o ano 45 e o ano 49 da era atual, com a intenção de fazer aquilo que os homens levantados por Deus faziam, que era exortar a igreja, era encorajá-los a perseverar em meio às tribulações, às aflições, como também corrigir algumas coisas que estavam acontecendo de maneira errada. Tiago era líder da igreja em Jerusalém, e ele identifica que entre o povo daquela congregação haviam coisas graves acontecendo, tais como a ambição, o orgulho. Tiago escreve na sua carta que havia guerra entre as pessoas, contendas, conflitos. Se você observar o versículo 1, ele vai dizer: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É que vocês estão se engalfinhando, disputando, discutindo. No versículo 11 ele diz: irmãos, não faleis maus uns dos outros. Então, havia problemas de conflitos, de confrontos, havia acepção de pessoas. Se você observar o capítulo 2, do versículo 1 ao 9, Tiago comenta o fato dos ricos serem bem tratados e os pobres serem desprezados. Enquanto os ricos, eles eram bem recebidos, bem aceitos, enquanto os ricos recebiam bons tratamentos da parte da igreja, os pobres eram deixados de lado. E quando você olha para o capítulo de número 5, Tiago fala acerca da fraudulência dos patrões ricos em relação aos empregados pobres, pois eles não davam aos empregados pobres a honra que lhe era devida pelo seu trabalho. Então Tiago, para expor a situação perante a igreja, ele mostra que o problema deles era a cobiça, era a avareza. Tiago quer mostrar para a igreja que acreditar em sucesso espiritual, tendo como base a busca pelos prazeres, é um equívoco. Tanto que no versículo de número 1 do capítulo 4, eu quero ler com você, Tiago escreve assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites. O que é deleites? Prazeres e paixões. De onde vêm os conflitos? De onde vêm as discussões? De onde vêm as inimizades? De onde vêm as guerras? Não vem disso, a saber, dos vossos prazeres, das vossas paixões, que nos vossos membros guerreiam? Aí veja o 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pede, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, o que Tiago está apontando aqui? Olha, o problema de vocês é a arrogância, o problema de vocês é a cobiça, o problema de vocês é a avareza. Sabe por que vocês brigam? Sabe por que vocês disputam? Sabe por que vocês estão em contendas? Porque vocês são invejosos. Vocês pedem e não recebem, porque a motivação da oração de vocês é errada. Tudo que vocês pedem a Deus está relacionado ao bem-estar terreno. Vocês não pedem o que é espiritual, vocês não buscam o que é
espiritual, a motivação ou o propósito pelos quais vocês buscam a Deus são terrenos e não celestiais. Tiago está pontuando o problema da igreja, e o problema da igreja é que eles estavam criando amizade com aquilo que para Deus é inimizade. Se você observar o versículo 4, ele diz: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é, enquanto vocês estão amando as coisas que são do mundo, 1 João 2,16 diz: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Então, enquanto vocês estão amando, cobiçando as coisas que são do mundo, vocês estão se colocando como inimigos de Deus. E no versículo de número 7, Tiago pontua o principal responsável por essas guerras, contendas, por essas paixões, prazeres, deleites, a ambição da igreja. Ele diz assim no versículo de número 7: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quem criava os estímulos, quem despertava no povo a ganância, a cobiça, a inveja, o desejo por uma vida terrena farta, próspera, era aquele que é conhecido como o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Então, o que Tiago sugere? Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. E com a intenção de confrontar essa presunção, essa arrogância, esse desejo de possuir, Tiago então vai dizer o que nós lemos no início, no versículo 11, aliás, no verso 13 diz: agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Eu preciso que você entenda que Tiago não está proibindo ou fazendo objeções àqueles que fazem planos para o futuro. Todos nós temos o direito de ter uma previdência, de guardar o dinheiro, de pensar naquilo que nós podemos desfrutar como bem material no futuro. A ideia de Tiago é confrontar quando tais situações roubam o nosso tempo com Deus, roubam as nossas motivações em buscar a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo de número 7, Paulo escreveu assim: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, com que nos vestimos, estejamos com isso contentes. A ideia de Tiago é alertar a igreja acerca dos riscos que a ambição ou as ambições, é alertar a igreja acerca dos riscos que o orgulho pode trazer à igreja. Você que conhece a Escritura sabe, nós pregamos isso recentemente, que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte das Oliveiras, ele já havia feito um alerta acerca de se ajuntar bens terrenos. Deixa eu marcar essa página, por favor, para ganharmos tempo, e volta aqui para o capítulo 6, volta algumas páginas para Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus capítulo 6, veja que o Senhor Jesus vai dizer, Mateus capítulo 6, versículo de número 19, deixa eu dizer uma coisa para você, a impressão que temos ao ler um texto como esse, é que Jesus está agindo de maneira contrária àquilo que nós estamos acostumados.
Porque é comum você observar no meio religioso as lideranças, os ministérios estimularem os seus seguidores, os seus fiéis, a buscar o que Jesus está fazendo objeções. Os estímulos que as pessoas recebem geram na mente delas a expectativa que ela vai ter aquilo que está sendo prometido. E Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, nos versículos 9 e 10, que aqueles que querem ser ricos caem em tentações, em ciladas. Eles acabam tropeçando, porque fazem da riqueza o seu alvo, fazem da riqueza o seu propósito, a sua missão. E Jesus trata isso como um sério risco. Por isso que eu pedi para você abrir no capítulo 6 de Mateus, e verso 19, está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Agora olha o verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês não devem juntar tesouros na terra. Por quê? Porque os tesouros terrenos perdem o seu valor. Os tesouros terrenos, eles podem perder a sua importância. De repente você pode estar feliz da vida, porque você comprou o que sempre sonhou. Vem alguém e toma de você. Vem alguém e destrói o que você tem. Aquilo pode se deteriorar, pode perder o seu valor. E ele instrui dizendo: ajuntem tesouros aonde? No céu. O que é um tesouro? Ou o tesouro que Jesus se refere é um conjunto de bens valorizados pela sua importância. Então ele diz: aonde está aquilo que é importante para você, aonde está o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, a sede da sua vontade, aquilo que mexe com você, vai estar naquilo que para você é mais importante. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E no versículo de número 24, ele faz um alerta dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. E aí que está o problema. Perceba que o Senhor está chamando a riqueza de Senhor. Olha o versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Qual é o significado de Mamon? Riquezas. E aí você deve entender o seguinte: quando ele diz ninguém pode servir a dois senhores, o que é servir? É trabalhar como servo, é exercer funções de criado. Servir é satisfazer a vontade. E quando ele diz você não pode amar a um, ou se dedicar a um e ao outro, entenda o amor como aquele sentimento de dedicação. O amor verdadeiro vem daquele que se dedica. Então, ou você se dedica a Deus, ou você se dedica às riquezas. É isso que Jesus está falando. Porque a ambição, a ganância, a vontade de ser rico faz com que as pessoas mergulhem numa incessante busca que vai consumir todo o seu tempo. Terminou a faculdade, vai fazer mais uma. Terminou a segunda, agora vai fazer uma pós. Terminou a pós, agora vai fazer mestrado. Terminou o mestrado, doutorado. Arrumei um emprego, 12 horas, mas eu preciso de mais um. Sobrou 4 horas no dia, vou fazer um bico em tal lugar. E a pessoa passa toda a sua vida vivendo em busca daquilo que Jesus chama de Senhor. O quê? As riquezas. Por isso que Jesus está ensinando que o lugar de se juntar riquezas não deve ser na terra.
o lugar de se juntar tesouros, melhor dizendo, deve ser no céu. E eu preciso que você entenda que aquilo que Tiago está confrontando na igreja em Jerusalém, era exatamente aquilo que Jesus sempre confrontou, como o texto que nós estamos lendo agora, acerca dos perigos. O Marcos no capítulo 10, avance algumas páginas aí, para o Evangelho segundo Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, essa é a história que todo mundo conhece. Um jovem chega até Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você deve guardar os mandamentos. E então ele disse: mas isso eu faço desde a minha infância, desde a minha mocidade. Eu cresci ouvindo meus pais falar isso. Eu entendo o que precisa ser feito. E aí Jesus disse a ele: mas está faltando a você uma coisa. Falta-te uma coisa. Marcos capítulo 10, versículo 21 diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. Aí Jesus diz em seguida: e vem e segue-me. No capítulo 6 de Mateus ele diz: não juntem tesouros na terra, juntem tesouros no céu. Agora um jovem que é rico vem a ele e diz: eu quero te servir, eu quero ser salvo, o que eu devo fazer? Jesus diz: pega o que você tem, ou seja, troque todos os seus tesouros terrenos e venda todos eles e ajude os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. O que Jesus está querendo mostrar para eles? Se você de fato quer andar comigo, se você de fato quer me buscar, se você de fato quer me servir, se você de fato quer herdar o reino, então deixe mamon, pega tudo que você tem, vende, ajuda os pobres, os necessitados, e então os seus tesouros estarão nas regiões celestiais. O que Jesus está dizendo para ele? Onde está o seu coração, aí está também o vosso tesouro. Olha a reação dele, versículo 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ao invés de se distanciar do que possuía, ao invés de passar para frente as suas posses, os seus bens materiais, para se aproximar do Senhor, ele fez o contrário. Ele se entristeceu com aquilo que Jesus havia dito. A palavra que veio da boca de Jesus gerou tristeza no seu coração, pois Jesus disse: se você quer vir após mim, negue a sua própria vontade, toma a sua cruz e siga-me. Aquilo pareceu mal aos seus olhos. Mateus 16, 26, Jesus diz: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A lição que Jesus está querendo nos ensinar é essa ganância, essa cobiça, essa avareza, esse desejo de ter, de possuir, de conquistar, de juntar tesouros terrenos, podem te levar para longe de Jesus. Pode fazer com que você se entristeça ao ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso que eu disse a você que se Jesus diz numa igreja neopentecostal: não junteis tesouros na terra, as pessoas expulsam Jesus de lá, porque toda a propaganda, todo o marketing religioso planta no coração humano que se eles vierem pobres, se virem pobres, ficarão ricos, e Deus vai tirar de baixo e colocar por cima. Então Jesus está confrontando aquilo que aquele jovem rico tinha no coração, confrontando as suas ambições, as suas carnalidades, os seus desejos, e mostrando para ele que, apesar dele estar diante do Mestre, diante de Jesus, mostrando uma aparente vontade de participar do reino de Deus, o coração dele não estava em Jesus, no reino. O coração dele estava naquilo que ele possuía.
Mas a questão é a seguinte: tudo aquilo que nós conquistamos na terra vai ficar. Tudo aquilo que nós adquirimos ao longo de anos e anos e anos de trabalho, um dia não nos pertencerá mais. Quando aquele jovem se distanciou contrariado de Jesus chamou os discípulos para ensinar uma lição a eles. Veja os versículos de número 23. Está escrito assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Presta atenção nisso aqui. Jesus não está dizendo que o rico não será salvo. Jesus não está dizendo que é pecado ficar rico. Jesus não está ensinando que o céu é exclusivo aos pobres. Ele está falando que a confiança que nós deveríamos ter nele, se colocarmos naquilo que nós possuímos, dificilmente herdaremos o reino de Deus. É uma lição que Jesus está ensinando. Quando Jesus, numa certa ocasião, ele é abordado por um moço que dizia: mestre, peça para que o meu irmão reparta a herança comigo. Jesus vai contar uma das suas mais conhecidas parábolas, que é a parábola do rico insensato. E ele apresenta um homem nessa história, nessa parábola, que fazia planos para o futuro, exatamente como Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 13. Era um moço que não está satisfeito com aquilo que tinha, que não encontrou o contentamento naquilo que possuía. E então ele começa a pensar como aumentar o seu patrimônio, como possuir mais, como aumentar os seus lucros. Então ele diz: já sei, eu vou derrubar todo esse celeiro, eu vou edificar celeiros maiores, e aí eu vou plantar, e aí eu vou colher, e vou ter muitos bens para muitos anos, e vou dizer para minha alma, agora sim, tens em depósito muitos bens para muitos anos, agora chegou a hora de descansar, de folgar, agora chegou a hora de curtir. Só que Jesus concluiu a parábola de modo surpreendente. Avance algumas páginas aí para Lucas 12, eu quero te mostrar isso. Evangelho segundo Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo de número 16. Eu sei que você já sabe de tudo isso, mas eu quero te lembrar. A intenção de Jesus é alertar os seus seguidores. Aquilo que Jesus mais alertou os seus ouvintes no período de tempo em que ele esteve na terra, na pessoa humana, é exatamente a isca que é usada nos dias atuais para atrair pessoas a Cristo. Você deve se lembrar que quando Satanás tentou impedir os propósitos de Deus, na ocasião em que Jesus foi tentado no deserto, o texto diz que Satanás mostrou a ele os reinos deste mundo numa fração de tempo, e disse a ele: eu vou te dar tudo isso se você prostrar. Qual é a estratégia que o diabo usa nos dias atuais para afastar as pessoas do Evangelho? Para fazer com que as pessoas se incomodem com a mensagem da cruz. É justamente oferecer às pessoas
a ideia de que ela vai viver bem, vai ter tudo do bom e do melhor, pois afinal de contas ela é filha do rei, e se ela é filha do rei, hoje ela pode ser pobre de maré, mas amanhã ela vai ser rica, amanhã ela vai ter tudo. Mas essa não é a ideia do Evangelho. Por isso que o texto deixa bem claro, Jesus, contando essa parábola, se você voltar ainda no versículo de número 13, vamos ver o 13, Lucas 12, 13, para você entender melhor, diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que Jesus está querendo ensinar? A vida de uma pessoa, ela não é valorizada pelas suas posses, pelos seus bens. Você sabe que no presente século, no mundo secular, as pessoas que têm maior visibilidade, as pessoas que têm mais status, as pessoas mais conhecidas nacionalmente, mundialmente, as pessoas que estão sempre em evidências, elas estão nesses status por causa daquilo que elas possuem. O cara pode ser imoral, analfabeto, indecente, maligno, mas se ele tiver dinheiro, se ele tiver poder aquisitivo, então ele é considerado uma pessoa importante para a sociedade. Enquanto o cara pode ser honesto, o cara pode ser puro, o cara pode ser humilde, um cidadão de bem, mas se ele não tiver poder aquisitivo, ele é pouco lembrado, não tem tamanha importância. E Jesus está querendo mostrar isso aí. A abundância de qualquer não consiste naquilo que possui. Nós não somos diante de Deus valorizados por aquilo que conquistamos, por aquilo que compramos. Não, eu sou mais importante que você porque eu passei na USP. Eu sou mais importante que você porque eu consegui comprar o que você não conseguiu. Para Deus isso não tem valor nenhum. E aí ele vai contar a parábola a partir do verso 16, acompanhe comigo. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Perceba, havia produzido com abundância no final do versículo 16, o 17 mostra que ele já não tem mais como aumentar os seus ganhos, não tem mais como prosperar, mas ele está insatisfeito. Nós começamos a mensagem em Tiago capítulo 4, versículo 13, onde ele mostra pessoas fazendo planos para ir a uma cidade, ficar lá um ano, contratar e lucrar. Olha a história que Jesus está contando. Versículo de número 18. Aquele homem rico encontrou uma solução para o seu problema. Qual? Verso 18: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Quais são os planos deste homem? Estabelecer uma vida terrena próspera, farta, abençoada. Ele não está contente com o que tem. Ele percebe que não há o que fazer para lucrar mais. Então ele começou a pensar e teve uma ideia: vou derrubar tudo e vou edificar um celeiro ainda maior, vou trabalhar, e daqui a um tempo eu vou dizer para minha alma: ó, agora você tem tudo que quer, tudo do bom e do melhor, agora é hora de descansar, comer, relaxar, folgar, curtir a vida. Só que tem um problema: a vida é como um vapor, aparece, por um pouco de tempo, desaparece. A morte
ela não respeita a idade. As crianças morrem, os adolescentes morrem, os adultos morrem, os anciãos também morrem. A morte, ela não respeita a classe social, os ricos morrem assim como os pobres. A morte não respeita credo religioso, os evangélicos morrem, os católicos morrem, os ateus também morrem. E a questão é que nós sabemos o dia em que nascemos, a hora em que nascemos, nós festejamos anualmente essa data, mas nós não sabemos quando vamos morrer. E aí eu digo para você, toma cuidado, porque às vezes nós fazemos tantos planos para o futuro, nós temos tantos projetos que se cumprirão no amanhã, nós temos tanta vontade de ter aquilo que hoje nós não temos, que às vezes nós cometemos o erro desse homem. A sua presunção faz com que ele se sinta soberano sobre todas as coisas, como se ele tivesse no controle de tudo, como se ele pudesse, com o seu esforço, com a sua vontade, com a sua dedicação, alcançar tudo o que sonhava. E Jesus conta essa parábola para colocar eu e você dentro dela, pois ele vai pegar esse homem e vai dizer no versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que Jesus está dizendo? Ele conta tudo isso para dizer: você pode fazer planos para o futuro, você pode ter carro, sítio, chácara, você pode dizer não para o evangelho, você pode não querer uma vida com Deus, você pode abandonar a congregação, você pode trabalhar 12, 13, 14 horas, você pode achar que se você economizar um pouquinho aqui e trabalhar mais, fazer algumas horas extras, deixar de vir na igreja no domingo para você fazer hora extra, porque afinal de contas é 100%, porque daí dá para você comprar aquele negócio, mas aí você pegou um carnê com 48 prestações e tem que trabalhar muito para pagar, e quando você chega na última parcela, você deu a sorte que veio um aumento de salário, a promoção veio, e você pensou, agora dá, de repente, morreu, acabou a vida, não deu tempo. Jesus está dizendo, assim é aquele que para si junta tesouros, aquele que conquistou tudo, aquele que desfrutou dos prazeres de uma vida sem Deus, adquiriu bem, status, fama, poder, mas ele não é conhecido diante de Deus. É assim, de uma hora para outra, perde tudo, fica sem nada. De uma hora para outra, a pessoa vai chegar à conclusão que nada valeu a pena, sabe? Eu não me lembro quem foi a pessoa, mas eu fui num velório, uma ocasião, e naquele dia eu não fui a trabalho, eu fiquei apenas ouvindo, e chegou um pastor bem humilde, num Fusca, bem simples, com um terno tudo torto, e aí eu ouvi a ministração daquele pastor, eu fiquei impactado, porque ele disse, olha, você está vendo esse caixão? Não tem uma gaveta, não dá para colocar a escritura da casa, não dá, não tem como levar o documento do carro, não dá para levar tudo que foi conquistado na terra, porque assim como nós viemos, nós iremos. A vida é um sopro, a vida é um vapor, aparece por um pouco de tempo e de repente não existe mais, já foi. A morte é uma coisa tão real, tão real, tão real, que todo mundo aqui já passou pela experiência de sepultar um parente. E a ideia da minha mensagem é fazer você parar e pensar, é o que o Tiago está fazendo quando ele escreve a carta. Do que adianta na cobiça? Do que adianta presunção? Para que tanta vaidade? Para que contenda? Para que um humilhar o outro? Para que um desprezar o outro? Para que o rico vai se sentir melhor que o pobre? Quando em Lucas capítulo 16, Jesus conta uma das mais conhecidas parábolas,
Ele faz questão de mostrar exatamente a diferença que existia na vida do rico e do mendigo chamado Lázaro. Vamos aqui para Lucas capítulo 16. Evangelho segundo Lucas capítulo 16. Presta atenção nisso aqui. Lucas capítulo 16, acompanhe comigo a leitura do versículo 19. Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele vestia-se de púrpura, o que havia de melhor de roupa chique da época. Ele andava sempre muito bem vestido. O texto diz que ele vivia brilhantemente, regalado. O que é regalado? É um prazer causado pela posse. Então o rico, ele se vestia bem. O texto diz que ele vivia regalada e esplendidamente. Pensa em alguém que dá constantes festas. Pensa em alguém que não precisa comprar as coisas consultando o preço, procurando do mais barato. Pensa em alguém que pode entrar na loja que quiser e dizer: eu quero esse carro aqui. Não, mas esse carro aqui eu não quero saber, eu quero. Pensa em alguém que habita numa casa luxuosa e tem o privilégio de desfrutar das melhores comidas, rodeado de amigos. Pensa em alguém famoso, popular, bem visto. Pensa na pessoa mais rica de uma geração. Ponto. Aí você vai entender. Jesus disse que o segundo personagem era diferente. Olha o versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia. Enquanto o rico vivia, o Lázaro, que era o pobre, jazia. E o que é esse jazia? Aí ele ficava largado, cheio de chagas à porta daquele. Então, enquanto aquele rico se vestia da melhor roupa, comia da melhor comida, enquanto aquele homem vivia rodeado de amigos, uma vida brilhante, luxuosa, à porta dele estava lá um homem cheio de chagas, de doenças, que não tinha nada e sequer o que comer, e a companhia dele, olha o verso 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então aquele pobre, ao invés de ter muitos amigos ao seu redor, a sua companhia eram os cães que vinham lamber as feridas. O seu desejo era que talvez um saco de lixo, talvez algo que fosse perdido, jogado no chão, e ele pudesse encontrar para se alimentar. E Jesus mostra na sequência do texto que ambos vão morrer, ambos perdem a vida. Versículo de número 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora preste atenção nisso aqui. Os dois morreram. Os dois perderam a vida. O pobre, talvez num saco, ele é sepultado. Talvez o rico pôde usufruir dos seus bens terrenos, tendo o seu corpo sem espírito, sem alma, sendo sepultado num lugar mais chique, com caixões, se assim podemos dizer, de ouro, uma coisa mais estruturada, mas o fato é que os dois morreram. E eu preciso que você entenda, meu irmão, que a vida não acaba quando nós morremos, ali a vida começa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, escreveu que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa vida que nós temos na terra,
que é a vida, que Tiago disse que é como um vapor, que é passageira, não se compara com os milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos que viveremos na eternidade. Quando você deixar esse corpo que você habita, que nem seu é, a sua alma permanece viva. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:7 que o corpo volta para o pó, o espírito volta a Deus que o deu, mas o homem que é uma alma, ele vai seguir o seu curso na sua eternidade. Uns para serem consolados, para viver no paraíso, enquanto outros para serem atormentados. E isso fica evidente na sequência do texto. Observe o versículo de número 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Lázaro, ou melhor, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No Hades, em algumas traduções, inferno, um lugar de tormento. Ele olha e vê aquele mendigo que ficava à porta da sua casa sendo consolado. E aí você precisa entender, e sempre que eu leio esse texto, eu cito essas referências, porque se trata de uma realidade. A Bíblia diz que, em Ezequiel 33:11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta. Deus não tem prazer quando um bandido morre, quando um perdido sem Deus morre, porque Deus sabe a consequência eterna. Agora, quando você lê o Salmo 116, versículo 15, o texto diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus morre, Deus não se entristece, porque a morte é o passaporte para a vida. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Todo mundo quer ir para o céu, mas você vai ter que morrer para isso, a menos que Cristo venha e arrebata a igreja. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto. Porém, quando o homem sem Deus morre, não há mais o que possa ser feito para mudar o seu destino eterno. Entenda isso. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos da graça, da redenção que há em Jesus Cristo, para confrontar a consciência pecaminosa do homem, a fim de que venha luz na sua mente, a fim de que haja arrependimento no seu coração, que haja mudança no seu comportamento, que ele se renda a Cristo, para que ele seja salvo. E as pessoas que decidem permanecer nas trevas, não se arrependem, não buscam a Deus, não mudam, essas pessoas são condenadas. Deus enviou o seu Filho ao mundo, João 3,17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, quem não crê está condenado. A mensagem do Evangelho tem como propósito não prometer ao homem uma vida terrena, farta, próspera e abençoada, mas uma vida salva, uma eternidade com Cristo. Os dois morreram, e quando eles morrem, a miséria vai inverter os lados. Aquele que sofreu, que viveu numa pobreza, aquele que era doente e que só tinha os cães como companhia, ele vai ser consolado, enquanto aquele que viveu uma vida terrena, cheia de dinheiro, cheio de ouro, de prata, de luxo, mas vazia de Deus, ele vai começar a desfrutar dos prejuízos eternos. E se você observar o versículo 24, está escrito assim: e clamando disse: Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. A Bíblia diz em Mateus 25:30 que o inferno é o lugar de pranto e ranger de dentes. Estou atormentado nessa chama. Em Marcos 9:48 diz que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga.
Então agora ele está no inferno. Aí veja o verso 25. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, porque no 24 ele pede socorro. Manda que Lázaro molhe o dedo na ponta, na água e me refresque a língua. Ele quer sair do lugar de tormento. Ele não quer permanecer lá. Ele não quer ficar naquele lugar. Ali as chamas não se apagam. Ali é um lugar de pranto, de ranger de dentes. E agora ele quer sair de lá. Então ele pede ajuda. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. As religiões ensinam que o homem pode sair desse lugar de tormento. Mas isso é bobagem. Não existe limbo. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso é o juízo. Mas ele está lá clamando: eu quero sair daqui, eu preciso sair deste lugar de tormento. Olha a resposta no verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha, Abraão despertando a consciência do atormentado. Na terra você tinha tudo do bom e do melhor. Na terra você não pagava aluguel, na terra você não andava de busão, na terra você tinha convênio, você tinha o seu jato, você tinha um avião, na terra você tinha tudo. Lembra que você tinha os seus bens lá? Então, esse cara não tinha nada. Agora ele encontrou consolo. E você? E sabe o que eu penso quando eu leio essa parábola? Daqueles religiosos que Jesus sempre confrontou, que batiam no peito dizendo: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os publicanos, pois eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu me lembro daqueles homens que acreditavam na salvação pela justificação própria, pelas suas obras, achando ser santarrões, achando ser pessoas da mais alta cúpula, da mais alta classe, do colegiado máximo religioso. E quando eu olho para Lázaro, eu vejo aquele publicano que batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aquele que olhou para si e disse assim: não tem nada de bom em mim, sou pobre, cego, nu, nada tenho de valor em mim. Aquele que reconheceu as suas misérias chegou a uma conclusão: qual? Eu preciso de alguém que me salve, eu preciso de alguém que pague a minha dívida, eu preciso de alguém que morra pelos meus pecados. Os pobres, irmãos, normalmente eles são mais sensíveis à voz de Deus, porque eles são dependentes. Os ricos normalmente são um pouco mais soberbos, porque eles confiam naquilo que têm. Eu fico imaginando, é claro que isso é uma parábola, mas nós podemos imaginar alguém chegando para aquele rico e dizendo: olha, você precisa parar com isso, você vai se perder, olha, você precisa parar, esses amigos são falsos, essas músicas são mentiras, e essa vida que você tem pode acabar, você precisa se consertar. E ele não dando a mínima importância, até que a morte veio, até que a conta chegou para pagar. E agora ele está suplicando porque ele quer sair daquele lugar de tormento. Agora veja o que ele diz no verso 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. Presta atenção nisso aqui, ó. Porque agora no lugar de tormento, aquele homem atormentado diz: olha, por favor, peça para que Lázaro vá lá na casa do meu pai e avise os meus irmãos urgentemente, para que eles mudem de comportamento, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles não venham para este lugar de tormento. Aí Abraão vai dizer: lá eles pregam o evangelho, lá eles têm Moisés, ele se refere à lei, e eles têm os profetas, os que ensinam a lei. Então ouça-os, ouça-os, ouça-os.
Aí no versículo de número 30, está escrito assim: e disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Opa! Então ele entendeu que ele está naquele lugar de tormento por falta de arrependimento. Não quis mudanças, preferiu viver assim. E meus irmãos, é isso que Tiago está confrontando lá no texto inicial. É isso que Tiago está querendo transmitir para a igreja. A mesma coisa que Jesus disse ao jovem rico, a mesma coisa que Jesus contou na parábola do rico insensato de Lucas 12. Do que adianta nós vivemos uma vida regalada, esplendidamente, desfrutando de tudo que há de bom que a terra, que o mundo pode nos oferecer, e um dia que o nosso nome for chamado no céu, nos depararmos com a realidade da eternidade. Sabe, irmãos, Deus é bom, e Ele nos dá diariamente oportunidade de nos arrependermos de uma vida vazia. De que adianta tanto orgulho, tanta presunção? Vamos voltar lá para Tiago, capítulo de número 4. Tiago está confrontando aqueles que fazem os seus planos como se estivessem no controle de tudo. Aqueles que planejam uma vida sem sequer pensar em Deus. Aqueles que querem viver o amanhã. Jesus diz em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Veja, Tiago capítulo 4, versículo 13: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Não vou montar um negócio, eu vou contratar pessoas assim, vou lucrar de tal maneira. Versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É uma pergunta. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Você vai lá, uma vez eu fui ministrar um sepultamento, e normalmente eu vou lá na plaquinha e procuro saber a data em que a pessoa nasceu e a data em que a pessoa morreu. Por quê? Porque eu vou resumir toda a história de vida da pessoa num vapor. Você já percebeu isso? Você pode colocar o chazinho quente ou o café na xícara, você vai ver que ele vai estar saindo daquela fumacinha. Daqui a pouco não tem mais. A vida é assim. Aparece por um pouco de tempo e desaparece. Tiago está querendo mostrar: o que adianta fazer tantos planos? Vocês querem contratar, vocês querem ganhar, mas onde é que Deus entra nisso? Onde é que Deus vai fazer parte disso? Olha o versículo 15: em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que já está dizendo? Isso é presunção. Você dizer o que você vai fazer amanhã, você dizer que você vai comprar isso amanhã, você vai dizer que você vai viver aquilo amanhã, você vai dizer que você vai contratar, que você vai comprar, você vai fazer planos para o futuro, e você não põe Deus na sua vida, você não pensa em Deus, você não busca Deus, você não quer nada com Deus. Isso é coisa maligna, Tiago está dizendo. A vida é um vapor. Quantas pessoas você já não conheceu que tinha bons planos? Nós passamos o ano de 2020 tensos, trancados em casa, preocupados, sem saber. E aí o ano de 2021 começou, e qual foi a nossa expectativa? Graças a Deus acabou 2020. Que ano de tragédia! Morreu gente queimada no CT do Flamengo, e aconteceu tanta coisa lá, e matou um monte de criança, e aí aconteceu, sei lá quantas mil pessoas morreram de Covid. Aí veio 2021, esse ano vai ser diferente, esse ano as coisas vão mudar. Meu irmão, nunca se falou tanto de morte como nos últimos dias.
Mais de 520 mil pessoas morreram só em nosso país, e todas elas tinham planos para o futuro, todas elas tinham projetos, todas elas queriam chegar em algum lugar, mas de repente veio o destino, uma permissão divina, obviamente, e acabou. Nós não temos garantia nenhuma que estaremos aqui no próximo culto, nós não temos garantias nenhuma que entraremos em 2022 com vida na terra. Então a questão passa a ser a seguinte: e se Deus nos chamar hoje? E se o nosso dia chegar amanhã? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa alma? Nós temos a segurança da salvação? Nós temos a segurança em Deus? Porque, irmãos, eu não sei se isso é preocupante para você, mas vai chegar um dia que quem vai estar do lado de dentro do caixão vai ser você. Vai chegar um dia em que os meus filhos vão receber a notícia que a minha vida na terra acabou. Eu vou ser o cadáver. E nesse dia, a minha família vai chorar, os meus filhos vão chorar, os meus netos vão chorar. Queira Deus que os meus tataranetos também chorem, que eu vou viver muito tempo. E você também, diga amém. Mas naquele dia eu tenho que ter uma certeza qual, ainda que as pessoas vivenciem o luto, ainda que as pessoas chorem, ainda que as pessoas lamentem pelo ocorrido, vai ser o dia mais especial da minha história, porque é o dia de eu conhecer a eternidade, é o dia de eu desfrutar de tudo aquilo que eu vivi na terra, e é isso que nós precisamos entender. Irmãos, às vezes nós deixamos o nosso coração ser levado pelas propostas que o mundo nos oferece. Bastou pintar uma oportunidade, deixamos todas as coisas de Deus de lado e passamos em busca de uma desenfreada ambição, em busca de uma realização que pode ou não acontecer. Irmão, não faça isso, não caia nessa besteira. Tiago diz: olha, a cobiça de vocês, a inveja de vocês, os deleites de vocês são o principal motivo das vossas guerras. As guerras que acontecem entre vocês, na verdade, os desdobramentos das guerras que acontecem em vocês. As guerras que acontecem entre vocês são os desdobramentos das guerras que acontecem dentro de vocês. E nós vamos parar e pensar com carinho nisso, porque a vida é passageira. Eu lembro que esses dias eu fiz 18 anos, já vou fazer 37. Nunca mais vou voltar a ser criança, assim como você, nunca mais vou voltar a ser adolescente, assim como você. Cada dia que passa é um dia a menos que eu tenho para viver nessa terra, assim como você. Vamos aproveitar então o tempo para buscarmos a Deus e desfrutar daquilo que Ele tem para nós nessa terra. Vamos todos ficar de pé, por favor.